Hoje nós vamos falar sobre vida de oração, um tema que é importante, muito importante na vida do cristão. Como eu falei antes da gente iniciar aqui, propriamente dito, esse momento de ministração, no começo desse ano eu falei um pouco sobre oração e falei sobre a questão da oração por causa das necessidades, né? Que é uma oração que existe, todo mundo conhece, é o famoso pedidos, né? Nós fazemos os pedidos de oração, não existe nenhum problema nisso, tanto que nós fazemos sempre vamos continuar fazendo também, né? Existe a oração, que é a vida de oração, né? Aquela continuidade, a intercessão, que também é um mandamento para mim e para você. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho hoje também. E o privilégio da oração, que é o privilégio que você e eu temos de conversar com o nosso Pai eterno, com Deus, diretamente. Não sei se você já parou para pensar, se você já percebeu que no Velho Testamento Deus falava com um homem que era o profeta, que era o sacerdote, que era o homem de Deus, e esse homem falava com o povo, falava com o rei, passava um recado, não é? Existiam sim casos, alguns casos esporádicos, Davi traz vários deles, onde existia essa fala, Daniel também, onde existia esse relacionamento individual, né, entre Deus e o homem. Mas não era comum. O comum era Deus falar com Moisés, Moisés falar com o povo, Deus falar com Arão, Arão falar com o povo, Deus falar com Josué, Josué falar com o povo, Deus falar com o profeta, com Elias, Eliseu, com Jeremias, né, e eles transmitirem ao povo aquilo que o Senhor tem falado. Com a vinda de Cristo, com a morte e a ressurreição de Cristo, hoje você e eu temos livre acesso a Deus, né? O véu que separava o Santo do Santíssimo, se você conhece o tabernáculo, você sabe do que eu estou falando, existia uma parte no tabernáculo, no templo de Deus, onde existia uma área muito santa, que era chamada de Santíssimo, ou Santo dos Santos, e ali representava a separação, né? da área que Deus se manifestava de maneira poderosa para outras áreas, que seria o santo, o átrio, o pátio, que são áreas, vamos dizer assim, que outras pessoas poderiam acessar. Mas aquela área específica do Santo dos Santos, o Santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar. E ainda assim, se ele estivesse entrando de maneira indigna, se ele estivesse entrando, existem os critérios, se fosse encontrado nele pecado naquele momento, ele não tivesse feito os rituais e tal, ele poderia morrer, ele morreria, né? Então era uma coisa muito restrita, muito difícil, muito indireta. E com a morte e a ressurreição de Cristo, você conhece a história e sabe que o véu se rasgou de alto a baixo, aquela cortinona que separava o santo do santíssimo, rasgou de alto a baixo, o que representa, né, esse fato representa não existe mais essa separação, vamos dizer assim, entre o Santíssimo e nós. E hoje você e eu, além de não termos mais essa separação, como você sabe, somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. Então você e eu hoje, além de termos livre acesso ao Pai, nós somos lar de Deus, nós somos morada do Senhor, não é? Então esse relacionamento que você e eu temos, ele deve ser cultivado. E uma das maneiras, né, uma das partes desse cultivo é a oração. Então nós devemos ler a palavra, devemos orar sem cessar, devemos congregar, devemos andar em comunhão uns com os outros, porque Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de comunhão, certo? Nada que eu falo das últimas vezes que eu tenho ministrado, eu sempre lembro de alguma live que eu já vi, que eu já ouvi, ou que eu já falei. Eu espero que seja assim com você também, porque a gente não está falando novidade, a gente está falando aquilo que é a verdade, que você e eu já ouvimos, mas que às vezes a gente precisa lembrar para refletir talvez um pouco mais, na verdade? Então, vamos lá. Quero conversar um pouquinho com você sobre a vida de oração e o cultivo dessa intimidade com o nosso Deus, né? Se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ler o versículo 5. João 15, 5, versículo bem conhecido também, diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Algumas versões falam, né? Sem mim nada podeis fazer. Esse é um versículo que me acompanha há alguns anos, porque é a verdade. É a verdade. Tudo que nós fazemos no reino de Deus, tudo que nós fazemos no reino de Deus é por meio de Cristo. Tudo que nós fazemos no reino de Deus é para Cristo. Ele é o fim, a finalidade, o objetivo, é para a glória dele. E é por causa dele também que a gente faz. Isso é maravilhoso. Então, se você às vezes se sente fraco, incapaz, impotente, saiba que nós somos mesmos fracos, incapazes, impotentes, limitados, finitos. Esse corpo nos limita muito, mas você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você, e por meio dele e para a glória dele, nós podemos fazer e agir de acordo com a vontade dele. Isso é maravilhoso, não é? Para você pensar que não precisa desgastar-se para ser santo, para fazer. Não, a obediência ela é melhor do que sacrifício. Então, logo, a obediência ela não é necessariamente sacrifício. Pode sim haver uma obediência que você e eu precisamos exercer, que nos leve a sacrificar-nos? Sim, possível. Né? A Bíblia não fala que não haverá, que não há. Mas sabemos que, por meio de Jesus, a gente consegue. Né? Porque o próprio Espírito Santo nos capacita. E a oração, a gente falou da videira, né? É o versículo que nós lemos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Que é uma parte importante da gente avaliar também. A oração nos mantém conectados com a videira, que é Jesus. Né? A gente recebe uma fonte de alegria, de entendimento, de revelação. Quando a gente conversa com Deus, Ele mostra a nós a sua personalidade. Já parou para pensar isso? Você conversando com uma pessoa, você acaba conhecendo essa pessoa melhor. Não é verdade? Eu tenho um cliente e amigo que há muito tempo eu não conversava, eu precisava ligar para ele, e por questões de negócios, acabei ligando ontem e a gente começou a conversar sobre questões da nossa vida pessoal, e foi uma conversa tão rica. Eu o conheci melhor, ele me conheceu melhor também, porque nós estávamos conversando de algumas dificuldades que nós temos ou que nós tínhamos, e um abençoando o outro com seus testemunhos. Então foi um momento de riqueza para o nosso relacionamento de amizade também, né, onde eu pude conhecê-lo melhor. Então pensa comigo, se você está conversando com o seu Pai Eterno, com Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso irmão mais velho, se você está conversando com Deus, você o conhecerá melhor. Você vai conhecer melhor a personalidade dele. Você vai ter mais sensibilidade para ouvi-lo. Isso não é algo que é maravilhoso? Isso dá um mind-blowing, dá uma explosão na mente da gente, porque é tão simples, né? Igual a gente falou ontem, o Evangelho é simples e a gente às vezes quer complicar demais. Né? A gente pega uma oração que é algo espontâneo, que é algo lindo, e cria ali talvez uma reza. Eu mesmo tenho que tomar cuidado às vezes, né? Porque na hora do almoço a gente tem o hábito de orar, não há nada errado nisso. O problema é orar só na hora do almoço, não orar mais. Mas eu tenho o hábito tem algumas coisas que eu sempre falo na hora do almoço, e às vezes eu falo assim, poxa, será que não está virando uma reza? Será que não está virando algo automático? Não reza no sentido de religião, não, tá, gente? No sentido de a reza é algo decorado, e nem sempre a gente está orando aquilo que a gente está falando. Por exemplo, o católico, ele fala que ele vai rezar o Pai Nosso. Existe algum problema em orar o Pai Nosso? Ou, como o católico diz, rezar o Pai Nosso? Não, pelo contrário. Agora, se eu falo o Pai Nosso, se eu recito ele de maneira mecânica, automática, eu não estou orando, eu estou só falando. E é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Isso é o problema. Então, a minha oração da hora do almoço ela não pode ser Senhor, muito obrigado pelo alimento, damos graças a Ti, abençoamos a vida do pastor Horácio, a casa dele, em nome de Jesus, amém. E sair assim, automático. Cara, tem que ter sentido. Eu tenho que entender, eu tenho que estar entendendo que eu estou conversando com o meu pai. Eu estou conversando com a pessoa a quem eu amo. E quando eu falo com a minha mãe, que faz o almoço pra gente, mãe, muito obrigado por esse almoço. Ou quando eu falo com a minha esposa,
que preparam a refeição deliciosa, falam, meu amor, muito obrigado pela comida. Ou quando eu vou na casa do meu sogro, minha sogra, muito obrigado, estava uma delícia. Eu falo com ela, eu estou exatamente expressando o meu sentimento. Não é verdade? Então por que com o nosso pai a gente fica no automático? Isso é errado, isso não é bom, isso é ruim para você e para mim. Porque o nosso relacionamento com a pessoa, eu vou falar da minha esposa, meu cônjuge, né? Pensa no seu cônjuge se você é casado, pensa em alguém que você tem muita proximidade se você não for. Imagina esse relacionamento automático. Na hora do almoço você vai falar, que delícia esse almoço, meu amor, e come aquele negócio e tal. Talvez está ruim, talvez está bom, você não sabe, mas já acostumou a falar aquilo. Aí na hora de dormir você fala, Deus te abençoe, meu amor, boa noite, dá um beijinho, vira e dorme. E aí no outro dia de manhã você fala aquela mesma coisa, e sabe, cara, robô. Nós não somos robôs, somos seres humanos. Que tem dia que a gente não está muito legal, tem dia que a gente precisa de ouvir, tem dia que a gente precisa de falar alguma coisa diferente. Pense. Lembre que o seu relacionamento com Deus não é tão diferente do seu relacionamento com a pessoa que você está vendo ao seu lado, só porque você não vê a Deus, né? Entenda que Ele está aqui, agora, comigo e com você, nos ouvindo e pode também falar conosco. Basta a gente ter atenção para ouvir. Uma outra coisa que eu acho importante a gente estar lembrando é que a oração ela é uma jornada. E a oração não é uma coisa assim, a partir de agora eu vou orar igual Martinho Lutero orava. Lutero orava 4 horas por dia, acho que 8 horas por dia, não sei. Mas enfim, tem a história que ele orava muito. Acho que eu já falei numa das lives essa história. Mas é basicamente alguém estava perguntando pro Lutero se ele orava, quantas horas que ele orava por dia. Ele falou, eu vou falar 4 horas aqui, mas eu não sei, tá, gente? Se alguém souber e quiser postar aqui no chat, eu corrijo, tá bom? Ele falava, por exemplo, que orava 4 horas por dia, mas só o dia que ele não tinha problema. No dia que ele tivesse problema, que ele tinha problema, ele orava 8 horas por dia. Uma coisa assim. Eu não sei que ponto isso é um fato, que ponto não é e tal, mas a moral dessa fala eu acho interessante, né? Nessa fala, a gente percebe que Deus é quem sabe, Deus é quem faz, Deus é quem resolve problemas, aliás, é quem faz isso com uma maior facilidade, e nós, muitas vezes, eu inclusive, quero resolver o problema primeiro, aí eu tento resolver sozinho, aí eu tento resolver de novo, aí eu dou meu jeito aqui, eu dou meu jeito ali, eu faço, eu tento, eu olho, não consigo, até que, meu Deus, agora é só você. Só o Senhor agora para poder me ajudar com essa situação. E Deus está assim, poxa, mano, por que você me perguntou logo, você não pediu logo no começo, eu estou aqui para te abençoar, sou seu pai, eu te amo. E às vezes a gente cai nessa, né? Poxa, eu fico triste por mim, porque às vezes isso acontece também, e infelizmente mais do que deveria, mas a gente tem que entender que a vida de oração é uma jornada. Então, hoje, se eu for começar hoje, não entendi a palavra, eu preciso orar todos os dias, eu preciso ter uma intimidade com o Senhor, então a partir de hoje eu vou orar 4 horas por dia. Eu lamento informar que é muito improvável que você consiga no primeiro dia ficar 4 horas em intimidade com o Pai, em oração, em momento de devocional, de meditação. É muito improvável, não é impossível. Mas sabe o que é muito possível e é lindo? A progressão, a continuidade. Se a gente começa com pouco tempo, sei lá, 5 minutos, e depois mais 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, depois você já vai estar orando 1 hora, 2 horas, o tempo que for possível, você já vai estar ajustando a sua agenda. Isso é maravilhoso, porque é progressivo, não tem nenhum problema, O problema, sabe qual que é? A gente fica, não, porque eu quero orar 4 horas por dia, mas hoje não vai dar, então amanhã eu começo, hein? Tá, mas amanhã aconteceu outra situação, rapaz, eu não estava contando com isso. Mas depois da manhã não tem erro. Só que depois da manhã já é quinta, né? Então, vou fazer melhor. Segunda-feira eu começo, porque aí eu já sei que quinta e sexta tem, né? Sabe?
É assim que a gente às vezes faz. E a gente que perde, né? A gente que perde, porque o Senhor, Ele ama nos abençoar, ama se relacionar conosco. E às vezes a gente sabe que é importante, a gente quer, mas a gente quer menos do que a gente quer outras coisas. Entra na questão das prioridades. A gente sabe que é importante, mas não é o que eu valorizo tanto quanto o que eu faço na hora que eu poderia estar fazendo isso. E eu não estou falando que você não possa e não deva descansar, que você não possa e não deva assistir um filme de vez em quando. Enfim, não é isso que eu estou falando. Estou falando de equilíbrio para que você também tenha prioridade daquilo que é prioridade de Deus para você. Aliás, imagine só, eu já falei isso aqui outras vezes, imagine só se você tem a possibilidade de ter uma semana de mentoria com a pessoa que você quisesse no mundo. Imagina aí uma pessoa que seja referência naquilo que você mais gosta. Você vai ter uma semana de mentoria, só que é o seguinte, é de 8 às 18. Você vai olhar com o seu trabalho para você pegar uma folga, pegar férias, você vai resolver, você vai mudar, você vai ajustar a sua agenda. Se for uma mentoria durante 1 ano, de 1 hora por dia, você vai mudar a sua agenda, você vai fazer acontecer, porque aquilo é uma oportunidade de você estar se relacionando com uma pessoa que é referência mundial naquilo que você mais gosta, naquilo que você faz de melhor no seu trabalho ou na sua vida acadêmica, enfim. Mas pensa comigo, né? Eu já dei o exemplo aqui, inclusive, do Bill Gates. Se o Bill Gates quisesse ser meu mentor, falar e tudo mais, cara, eu ia querer, lógico, é um cara que é referência na área da tecnologia, tem conhecimentos que eu nunca imaginei ter. Então, a gente não vai dar um jeito para estar se relacionando com a pessoa que a gente admira aqui na Terra? Quanto mais aquele que a gente mais deve admirar, que é o nosso Pai querido, que nos ama, que tem todo o poder, que sabe de todas as coisas. O conhecimento do Bill Gates não é nada perto do que Deus tem para mim e para você. E a gente, às vezes, tem essa falsa sensação de não, depois vai dar certo. E é falsa sensação porque Deus é o Deus do agora. Deus é o Deus do hoje. Não vamos ser loucos. Né? Você conhece a história do cara que construiu um celeiro gigantesco lá, porque ele falou, agora eu vou derrubar esse celeiro velho aqui, eu vou construir um celeiro muito grande, vou colocar um monte de coisa, e não, pronto, vou ficar tranquilo. E não que a gente não deva ser previdente, a gente tem sim que preocupar com o futuro, mas a gente tem que preocupar primeiro com o presente, primeiro com o nosso relacionamento com Deus hoje. Né? Então, beleza. Continuando, eu anotei aqui para a gente estar pensando um pouquinho também nessa visão que nós temos de Deus, que isso interfere no nosso relacionamento. Pensa como você se relaciona com o seu chefe, se você é funcionário, se você tem um chefe, ou como você se relaciona com um cliente importante, se você é uma pessoa que lida com clientes. Se esse cliente é um cara que você não tem relacionamento de amizade com ele, se esse cliente é uma pessoa que você olha para ele como alguém que vai levar uma provisão, né, vai te pagar, então você vai lidar com ele de uma maneira diferente. Se você olha para uma pessoa, ou então se você olha para o seu chefe, e seu chefe, você olha para ele como aquele que pode te demitir, aquele que se você pisar na bola ele vai te punir. Mas e se seu chefe for seu amigo, seu melhor amigo? E se o seu cliente for seu amigo, né? Igual eu contei do que aconteceu comigo ontem, eu liguei para um cliente para tratar de negócio, nós ficamos conversando sobre questões pessoais que foram muito enriquecedoras para mim e para ele, onde nós pudemos compartilhar nossos testemunhos e abençoar um ao outro, né? Então, é meu amigo, por isso eu tenho essa abertura. Mas aquele cliente que não é meu amigo, eu vou conversar com ele de uma maneira formal, falar somente de trabalho e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você e eu olhamos para o Senhor como sendo o Deus Todo-Poderoso, Ele é, de fato. Por exemplo, eu liguei para o meu cliente, ele continua sendo meu cliente. A gente olha para ele como sendo apenas o Deus Todo-Poderoso, o juiz que vai me julgar, porque se eu fizer isso e tal, e ele, na verdade, muito mais do que Deus Todo-Poderoso, muito mais do que o juiz que julga, e ele juiz que julga mesmo, mas muito mais do que isso, ele é um pai amoroso, ele é um pai que te ama, que quer ter relacionamento com você, é apaixonado por você e por mim. E esse pai quer se relacionar com você.
quer se relacionar comigo, quer derramar sobre nós maravilhas e bênçãos sem medidas. E não é eu que estou falando isso, não, é o que a palavra diz, né? Bem sei o pensamento que eu tenho a seu respeito, Deus está falando. Eu tenho um pensamento de paz e não de mal, para que você receba aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Isso é uma bênção ou não é? Né? Quando Paulo está falando em Romanos 8,15, ele diz assim: você recebeu o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba hebraico significa papaizinho, é uma forma carinhosa de você falar com seu pai. A gente no Brasil fala papai, papaizinho, né? Em hebraico é Abba, então é a forma mais carinhosa de se lidar com o seu pai. E olha, eu vou repetir que está em Romanos 8,15. Recebestes o espírito de adoção de filhos, ou seja, a partir do momento que nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo em nós recebemos o espírito de adoção de filhos, somos chamados de filhos de Deus, pelo qual clamamos, papaizinho querido, meu papai. Gente, para você pensar esse tipo de relacionamento com o Senhor, que coisa maravilhosa. E eu queria, trazer três questões que eu acho interessantes, um pouco daquilo que eu já experimentei e eu acho que é interessante compartilhar com vocês. Eu já compartilhei isso, se eu não me engano, em alguns eventos com adolescentes há alguns anos, mas é algo que eu considero muito rico, eu acredito que pode te abençoar também. Tá? Vamos lá? A primeira delas é um mandamento que não tem nem não é nem um conselho que eu estou te dando. Eu falei, é uma ordem que a palavra de Deus está nos dando para você e para mim. Ore continuamente, ore diariamente, traduzindo para a nossa realidade. Vamos orar diariamente. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 diz assim: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, orar continuamente, dar graças, ser grato por tudo, em todas as circunstâncias, sejam boas ou ruins, não é uma opção do cristão, não. É mandamento de Deus para você e para mim. Então, primeira coisa, ore todos os dias. Ô John, cara, orar todo dia, eu quero orar muito, mas sabe, cara, na hora do almoço eu já estou acostumado, né? Na hora do almoço a gente sempre ora, agradece pelo alimento, aproveita, abençoa a vida do nosso pastor. Na hora de dormir a gente também dá aquela oração que às vezes a gente está tão cansado que a gente dorme, acorda e fala amém. E, enfim, você sabe que nem sempre isso é oração. Se é uma coisa, entre aspas, mecânica, automática, se é uma coisa que não faz sentido, que você não está falando de verdade, você não está se expressando de verdade. Porque para você pensar, se você for lidar com as pessoas assim como você ora ao Senhor, você acha que você teria um bom relacionamento? Essa, inclusive, é uma boa pergunta a se fazer para a gente ter uma métrica de como está a saúde do nosso relacionamento com Deus. Se eu conversar com a minha esposa, assim como eu falo com Deus, meu relacionamento com ela estaria saudável? Já parou para pensar nisso? Então, a oração diária ela é muito interessante. E aí você pode falar comigo assim, cara, o negócio é que eu sei disso, mas é muito difícil, é muita coisa. Às vezes eu chego em casa para orar. Eu chego em casa, eu vou orar agora. Aí meu filho chega e eu não tenho condição, porque eu já não dou atenção pro meu filho como eu deveria. Aí minha esposa vem querendo fazer isso, eu vou fazer compra, eu tenho isso. Aí, e acaba que eu esqueço e lá. Tudo bem. Como então que a gente resolve essa questão? Uma coisa que eu tenho como experiência e compartilho com você. Tem um horário definido para orar. Isso é importante porque, por exemplo, eu tenho uma reunião hoje que está agendada aqui, então eu já sei que no horário que eu marquei a reunião, eu não vou marcar outra coisa. No horário que eu marquei a minha reunião, vai ser a reunião. Não é? Se você marcou um horário para determinada coisa na sua agenda e tal, você vai normalmente, a não ser que aconteça algum problema, alguma coisa que você precisa sair correndo e resolver, mas você vai
cumprir aquele compromisso. Esse é o padrão ocidental, é assim. Aqui no Brasil, no lado de cá do mundo, a gente faz isso. Acho que no mundo todo, na verdade, né? Acho que no Japão, na China, em qualquer outro lugar do Oriente, também é assim. E outra coisa interessante, você agendar um horário para você estar orando é bacana demais. Inclusive na sua agenda, se você usa um aplicativo de agenda, o Google Calendar, o calendário da Apple, se você usa algum outro tipo de controle, agenda de papel, marca lá que horas que eu quero orar todos os dias, que é outra coisa interessante. Já reparou que você ora todo dia na hora do almoço? Você ora todo dia na hora de dormir? Você sabe por que você faz isso? Até automático? Porque tem uma rotina. A gente às vezes pensa em rotina como sendo algo ruim. Nossa, não aguento mais, que rotina. Rotina é porque é o hábito que você cria, que eu crio. Então a rotina é sua amiga, a rotina é nossa amiga. Nós vivemos por meio de rotina. Pensou se todo dia que você vai fazer uma coisa, você tem que desgastar sua mente, pensar como é que você vai fazer, como se fosse a primeira vez? Olha o tanto de energia que a gente ia desprender. Então a rotina é para isso, para a gente não desprender tanta energia. Isso é positivo, tá? Você pode usar isso a seu favor. Então cria a rotina de orar todos os dias em determinado horário. Olha que coisa simples, mas eficaz. E aí um detalhe que, se for possível, é bacana. Cria um local, prepare um local para você estar indo sempre para aquele local. Porque se você tem condições, talvez você não tenha um local que você tenha a privacidade necessária para estar orando sempre naquele local sem ser interrompido, né? Um local que seja tranquilo, que não haja barulhos à volta, que não haja pessoas para te atrapalhar, para interromper o seu momento exclusivo com Deus. Então, se você tem esse local, separe também um local que seja seu escritório, se você tem um escritório, ou um cômodo da sua casa onde você possa falar, olha, nesse horário eu gostaria de utilizar esse cômodo aqui, é um momento que eu quero ter de privacidade, de intimidade com Deus. Faça isso. Isso ajuda também na rotina e ajuda também no seu relacionamento. E aí, como eu falei antes, você vai 5 minutos, depois 10 minutos, depois 15 minutos, você vai crescendo isso, vai ajustando a sua agenda para aumentar esse período. Isso é maravilhoso. Outra coisa interessante que eu vivenciei e eu acho que pode te abençoar também. Houve uma época em que eu estava passando por muitas dificuldades no ponto de vista emocional. Eu estava desorganizado mentalmente, eu não conseguia fazer uma agenda, eu não conseguia escrever as coisas que eu precisava de fazer. Eu não sei se você já passou por isso, mas algo muito aprisionador. Eu não conseguia me organizar. Então, por não conseguir me organizar, eu acabava falhando em tantas coisas que eu precisava fazer, não anotava, não lembrava e tudo mais. Isso é um problema. E eu estava tendo dificuldades em orar também, porque eu não conseguia falar com Deus aquilo que eu estava sentindo. Eu não conseguia falar com o Senhor do meu sentimento e das minhas dificuldades. Isso ia me consumindo, porque eu começava a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, num momento de muita angústia. Então o que eu fiz? Sei lá o que deu na minha cabeça, se alguém falou isso comigo, se foi simplesmente o Espírito Santo que me trouxe essa sugestão. Eu realmente não sei te dizer. O que eu sei é que eu adquiri um caderno pautado, simples, comum. E eu falei, esse caderno é meu caderno de oração. Decidi que esse caderno é meu caderno de oração. E eu passei a escrever as orações que eu fazia. Comecei a falar, Senhor, Paizinho, tem misericórdia da minha vida. Comecei a escrever mesmo a oração, como se eu estivesse falando. Colocando as minhas angústias, colocando o que eu senti em relação a mim mesmo, o que eu senti em relação às situações em que eu estava envolvido, as dificuldades que eu estava envolvido, as circunstâncias. Chegou um determinado momento onde eu comecei a estar melhor, né? E comecei, ao invés de escrever a oração completa, eu comecei a colocar alguns tópicos que eu queria orar, algumas metas de oração, alguns pedidos de oração também, algumas coisas que eu gostaria de alcançar em Deus dentro da minha necessidade, né? Da minha personalidade. E você sabe o que eu achei mais interessante? Porque talvez você não tenha esse problema de organização como eu tive, mas você e eu temos um problema chamado memória.
por melhor que a sua memória seja, a da minha esposa é maravilhosa, mas a minha é péssima, mas por melhor que seja a memória, você vai esquecer um detalhe. O nosso cérebro completa com outras informações, a parte do tempo, né? A parte cronológica a gente perde. Então a gente pode voltar no nosso caderno, caramba, tal data, eu falei isso com o Papai do Céu e ele respondeu já, eu não tinha lembrado disso, que eu tinha pedido isso. Eu não sei se você já passou por isso, mas é uma experiência maravilhosa, você olhar para aquele caderno e ver um pedido e falar assim, foi isso que eu pedi, eu nem lembrava que eu tinha pedido. Ou olhar para o caderno também e falar assim, eu pedi isso, Deus não me deu, mas Ele fez isso, isso e isso. Então por isso que Ele não me atendeu, ou talvez não entenda, enfim. Mas é algo que você volta e tem um momento que eu pelo menos experimentei, um momento muito gostoso. Além de nos ajudar nas metas de oração. Sabe, gente? Nós temos que orar diariamente, né? Em João 5, 39 e 40, é interessante esse texto, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, é Jesus falando. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Por que eu separei esse texto para estar falando com você, né? Porque eu não estou falando para você pegar seu caderno e começar a fazer um estudo bíblico, anotando e virando aquele cara que começa a criar, enfim, não é isso não, sabe? Eu estou falando para você ser você, para você ter um momento de intimidade, é isso que é importante. E a intimidade a gente não adquire só com conhecimento da palavra de Deus, faz parte, tá? Faz parte, mas muito mais e principalmente com o diálogo de coração, do seu coração para o coração de Deus. Sabe? Quando você ora a palavra, você declara as verdades de Deus, é muito diferente de um estudo bíblico, que a Bíblia testifica de Jesus, que a gente acabou de ler, mas não para a gente aprender mais simplesmente. Lembra que a gente falou ontem da simplicidade do Evangelho? O Evangelho é simples. Você deve conhecer a palavra de Deus? Sim, deve conhecer. É importante, até porque por meio do conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo te traz revelações maravilhosas. Num momento de tentação, de dificuldade, você cita a palavra de Deus, é uma bênção. Aliás, orar a palavra de Deus é uma bênção para a sua vida e para a minha vida. Isso se chama profetizar. Pega a palavra de Deus, as promessas de Deus para você e profetize em oração. Adapte aquele texto à sua necessidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Salmo 51, no versículo 17, tem uma promessa maravilhosa. Os sacrifícios que agradam... Oh, perdão, eu peguei o texto errado. Deixa eu pegar ele certo agora aqui. Achei. Salmo 51, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, tu apagas as minhas transgressões. Então, a promessa de Deus para as nossas vidas. Mas você não precisa orar recitando. Pode orar recitando? Claro, não tem nenhum problema. Mas você pode orar assim também, ó. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor prometeu ter misericórdia de mim. Eu peço que o Senhor revele a mim a tua misericórdia a cada dia mais. E assim por diante, você vai seguindo. Porque você tem que pegar essa promessa e entender que ela é para você. E a partir desse entendimento, você conversa com Deus. Imagina só uma mãe que fala com um filho: filho, se você fizer isso, a mamãe vai te dar aquilo. Tem muito disso, não tem? Se você comer toda a sua comida, a mamãe vai te dar a sobremesa. E aí a mãe não é Deus, né? Pode esquecer, pode não ter elaborado a palavra, a frase da forma que ela gostaria. A criança executa aquilo ali e depois fala: mãe, você falou que eu ia ter esse benefício, se eu fizesse isso, aquilo, outro. Não é assim que funciona com o filho? Enfim, não é para você fazer isso com Deus, para cobrar Deus. Ó, Deus, você falou, agora você me dá mimimi. Não é isso, tá? Mas é para você pegar a promessa de Deus, para você interiorizá-la, entendendo que ela é para você e conversando com o nosso Pai, com o seu Pai, com o meu Pai, sabendo que Ele é maravilhoso, que Ele tem o desejo de nos abençoar, que Ele ama cumprir em você e em mim aquilo que Ele prometeu. Querido e querida, tenhamos uma vida de oração muito mais profunda. Tenhamos uma vida de oração contínua. Vamos obedecer a palavra.
Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Então, se você está se sacrificando para agradar a Deus, pare de se sacrificar, pare com isso, reflita no que você está fazendo. O que você está fazendo realmente é o que Deus está querendo que você faça? É a vontade de Deus fazer o que você está fazendo? Se não for, larga a mão, para com isso. Vamos fazer aquilo que Deus tem para você e para mim. Amém, querido? Que Deus te abençoe ricamente. Que essa palavra entre no seu coração, como tem entrado no meu coração, e que nós possamos ser praticantes da palavra, né? E a vida de oração faz parte dessa prática.